Bom dia. Enche o tanque, por favor. Pois não? Pronto? Prontinho. Seu carro é muito econômico. O Dauphine tem um conta-gotas que trabalha para proporcionar economia de combustível. Apresento-lhe o conta-gotas. Seu nome, bomba de gasolina. Sua função, alimentar de gasolina o carburador. E uma pergunta. Quanto tempo leva para esvaziar o tanque? No Dauphine, o prazo é muito longo. O Dauphine faz mais de 16 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina. É o mais econômico que existe. Obrigada. Até a próxima vez. Obrigado, dona Nídia. Disponha. Você sabia que um dos primeiros carros a transformar o mercado brasileiro nasceu da parceria entre uma fabricante francesa e uma montadora local? O Renault Dauphine chegou ao Brasil em um momento chave, trazendo consigo a promessa de modernidade e eficiência. Esse carro, que até hoje é lembrado pelos entusiastas, teve um impacto muito maior do que se imagina. Sua história nos revela não só inovações técnicas, mas também uma mudança no comportamento dos consumidores da época. A pergunta que fica é: como um carro francês conquistou os corações brasileiros? Nos anos 1960, o Renault Dauphine se destacava como um dos modelos mais revolucionários do mercado automotivo global. Ele não só dominava as ruas europeias, como também deixou sua marca em países como os Estados Unidos e o Brasil. Com um design compacto e motor traseiro, ele oferecia uma nova proposta em um mercado dominado por veículos mais robustos. O Dauphine, ao lado de outros modelos emblemáticos, mudou a forma como os carros eram vistos e utilizados. Mas será que o sucesso no exterior foi replicado em terras brasileiras? No Brasil, o Dauphine não passou despercebido. Desde sua chegada, ele trouxe uma série de inovações que o diferenciavam dos concorrentes, despertando a curiosidade e o desejo dos consumidores. Mas não foi só isso. A parceria entre Renault e Willys-Overland marcou o início de uma nova fase para a indústria automotiva brasileira. Quer saber como essa parceria mudou o cenário nacional e o que isso significou para os consumidores da época? Isso é apenas o começo da nossa jornada pelo legado desse carro icônico. A origem do Renault Dauphine. O Renault Dauphine teve suas origens na França, em 1956, quando a Renault decidiu que era hora de substituir o popular 4 cavalos, conhecido no Brasil como rabo quente. Esse era um momento de grande transformação na indústria automobilística europeia, e a Renault queria se destacar. O Dauphine foi criado com a proposta de ser um carro compacto, acessível, mas sem abrir mão de um toque de sofisticação. Não era apenas uma substituição, era uma evolução no conceito de automóvel para a época. Quem diria que essa pequena máquina iria rodar o mundo? O design do Dauphine era inovador para os padrões da época. Com um motor traseiro e uma estrutura monobloco, ele se diferenciava dos concorrentes que ainda usavam chassis separados. Suas linhas arredondadas davam uma sensação de fluidez e modernidade, algo que os consumidores buscavam naqueles tempos de mudança. Enquanto outros carros pareciam rígidos, o Dauphine encantava com sua leveza visual e engenharia avançada. Não é à toa que se tornou um dos queridinhos da Europa. O sucesso do Dauphine não ficou restrito à França. Ele rapidamente conquistou o mundo, incluindo os exigentes mercados dos Estados Unidos e da América Latina. Sua expansão internacional foi impressionante, e ele chegou até o Brasil como uma verdadeira promessa de modernidade. Era um momento de ouro para a Renault, que via seu modelo cruzar oceanos e conquistar corações em diversos países. Mas o que aconteceu quando o Dauphine encontrou o Brasil? A história está prestes a dar uma guinada interessante. A chegada ao Brasil. A chegada do Renault Dauphine ao Brasil foi resultado de uma parceria estratégica entre a Renault e a Willys-Overland, em 1959. Essa colaboração marcou um ponto de virada para a indústria automotiva nacional, já que a Willys, até então, focava apenas na produção de utilitários. O Dauphine foi o primeiro carro de passeio que a Willys trouxe para o público brasileiro, preenchendo uma lacuna que muitos consumidores sentiam. Essa jogada não apenas ampliou o mercado,
mas também elevou as expectativas quanto ao que os carros populares poderiam oferecer. Produzido localmente, o Dauphine logo se viu no meio de uma competição acirrada com o já estabelecido Volkswagen Fusca. A disputa era intensa, e o Dauphine tentava se destacar por suas 4 portas, algo que oferecia mais praticidade e conforto em comparação ao Fusca de 2 portas. Além disso, seu espaço interno era um diferencial importante, fazendo com que o Dauphine se tornasse uma escolha atraente para famílias que buscavam um carro acessível, mas espaçoso. No entanto, essa era apenas uma das muitas batalhas que o Dauphine enfrentaria no mercado brasileiro. A produção nacional do Dauphine, no entanto, foi um desafio. Embora o carro tivesse uma boa aceitação inicial, a realidade das estradas brasileiras e as preferências do público começaram a pesar. A Willys Overland, com sua expertise em utilitários, teve que se adaptar a esse novo segmento de carros de passeio, e o Dauphine se tornou uma espécie de experimento nesse sentido. O cenário estava armado para uma disputa interessante. Um carro francês contra o queridinho do Brasil, o Fusca. Mas será que o Dauphine conseguiu superar esse desafio? Características técnicas e design. O Renault Dauphine chamava a atenção não apenas por sua funcionalidade, mas também pelo seu design elegante. Os faróis redondos e os para-choques cromados davam um toque sofisticado ao carro, que exibia linhas harmoniosas e fluidas. Além disso, o capô frontal, que abria para frente, não era apenas um charme, mas também uma inovação em termos de segurança. O visual do Dauphine era um reflexo da preocupação da Renault em unir estilo e funcionalidade, algo que definitivamente o destacava entre os concorrentes da época. Mas o charme do Dauphine não parava no exterior. O motor de 845 cm3, refrigerado a água, gerava 31 cavalos de potência, o suficiente para atingir uma velocidade máxima de 115 km por hora. Para os padrões da época, isso era um bom desempenho, principalmente se levarmos em conta a economia de combustível que o carro oferecia. Enquanto outros modelos consumiam mais, o Dauphine se destacava por ser um veículo eficiente, ideal para quem queria economizar sem abrir mão de um carro ágil e confortável. Um detalhe curioso sobre o Dauphine era seu sistema de partida manual, que usava uma manivela. Imagine só, em uma época em que a modernidade começava a tomar conta das cidades, ainda havia espaço para uma pitada de tradição. Esse detalhe incomum intrigava muitos motoristas, tornando o carro ainda mais icônico. Era como se o Dauphine equilibrasse o passado e o futuro em suas inovações. Mas será que essas características eram suficientes para enfrentar os desafios do mercado brasileiro? Conforto e inovações internas. Por dentro, o Renault Dauphine surpreendia com seu espaço interno bem aproveitado. Comparado ao Volkswagen Fusca, ele oferecia uma distribuição mais inteligente dos assentos, permitindo que famílias de até 4 pessoas viajassem confortavelmente. Mesmo sendo um carro compacto, essa sensação de amplitude era um diferencial importante. O motorista e os passageiros se sentiam à vontade, algo essencial em uma época em que os carros menores começavam a ganhar popularidade, mas sem abrir mão do conforto. Outra inovação interessante do Dauphine era o sistema de ventilação, que incluía quebra-ventos nas portas dianteiras e janelas traseiras corrediças. Esses detalhes simples faziam uma grande diferença no conforto durante viagens mais longas, especialmente em dias quentes. Além disso, os vidros com manivela traziam uma sensação de controle e praticidade que os motoristas daquela época valorizavam. O carro mostrava que pequenas inovações poderiam melhorar significativamente a experiência de dirigir. O painel do Dauphine também seguia essa linha de simplicidade e eficiência. Equipado com velocímetro, marcador de combustível e temperatura, ele fornecia ao motorista apenas as informações essenciais. Um detalhe interessante era o sistema de buzina com 2 tons, um mais suave para uso na cidade e outro mais forte para rodovias. Isso mostrava o cuidado da Renault em pensar em cada detalhe que poderia tornar a condução mais prática e confortável. Entretanto, nem tudo era perfeito no Dauphine, e alguns problemas logo começaram a aparecer. Problemas e fama de fragilidade. Apesar de todas as suas qualidades, o Renault Dauphine enfrentou dificuldades significativas com a adaptação ao solo brasileiro. Sua suspensão independente, projetada para as estradas lisas da Europa, não resistia bem às condições das estradas irregulares do Brasil. Isso resultava em uma dirigibilidade menos estável, especialmente em terrenos acidentados,
o que levou muitos motoristas a questionarem a resistência do carro. Esse problema mecânico logo se tornou um ponto de crítica, deixando o Dauphine em uma posição desafiadora no mercado. Com o tempo, o Dauphine ganhou o infame apelido de leite em pó, pois muitos diziam que ele se desmanchava sem bater. Esse apelido não surgiu à toa, já que os problemas de suspensão e a fragilidade de algumas partes do carro contribuíram para essa percepção. Enquanto o Volkswagen Fusca ganhava a fama de robusto e confiável, o Dauphine passava a ser visto como delicado demais para as condições brasileiras. Essa reputação negativa foi um golpe duro para o sucesso do modelo, especialmente entre os motoristas que precisavam de um carro resistente. No entanto, essa fama de fragilidade não refletia a totalidade da experiência com o Dauphine. Muitos proprietários ainda apreciavam o carro por seu conforto e economia, mas a má reputação acabou prevalecendo na mente da maioria. A Renault precisava reagir para reverter essa imagem, e foi exatamente o que tentaram fazer com os modelos seguintes. Será que as evoluções do Dauphine conseguiram mudar essa percepção e trazer de volta a confiança do público? Evoluções e melhorias. Com o tempo, a Renault percebeu que precisava evoluir o Dauphine para recuperar sua imagem no mercado brasileiro. Foi assim que nasceu o Renault Gordini, uma versão de luxo lançada em 1962, que trouxe melhorias significativas. O novo modelo recebeu um motor mais potente, com 40 cavalos, além de aprimoramentos no acabamento interno e detalhes estéticos que o tornavam mais atraente. A Renault apostava que essas mudanças fariam o Gordini não só competir, mas também conquistar os corações dos motoristas brasileiros. O desempenho do Gordini foi consideravelmente melhorado em relação ao Dauphine original. Além do aumento de potência, o tempo de aceleração também foi reduzido, tornando o carro mais ágil e competitivo. Isso ajudou a Renault a enfrentar de maneira mais direta seus rivais no mercado, especialmente o Volkswagen Fusca. Mesmo com essas melhorias, o carro ainda enfrentava desafios para superar a reputação herdada do Dauphine. Mas a Renault não parou por aí. Havia mais novidades a caminho. Em 1964, a Renault lançou a versão esportiva 1093, destinada a um público mais exigente. Essa versão trouxe melhorias tanto no motor quanto na suspensão, além de um design com um toque mais agressivo, que atraía os entusiastas por velocidade e performance. O Gordini 1093 era uma tentativa clara de mostrar que a Renault podia fazer mais do que carros compactos. Ela queria entrar na disputa pelos modelos esportivos. Será que essas inovações foram suficientes para reverter a percepção negativa do público? Recorde de resistência. A Renault e a Willys-Overland sabiam que precisavam mudar a percepção de fragilidade associada ao Dauphine e ao Gordini. Para isso, decidiram realizar uma prova de resistência que mudaria a história do carro. Um Renault Gordini foi submetido a uma maratona de 50 mil quilômetros, quebrando recordes internacionais de tempo e distância. Essa façanha não foi apenas uma demonstração de marketing, mas uma resposta direta aos críticos que duvidavam da robustez do carro. O Gordini, que antes era visto como frágil, agora mostrava que tinha força para resistir a desafios extremos. Esse recorde de resistência teve um impacto significativo no mercado. A prova foi amplamente divulgada e começou a mudar a percepção do público sobre o Gordini. Se antes ele era conhecido como leite em pó, agora ele passava a ser visto como um carro que podia enfrentar longas jornadas sem perder o fôlego. A Willys e a Renault aproveitaram essa oportunidade para reforçar a ideia de que o Gordini era mais do que um carro compacto. Era um veículo resistente, pronto para encarar qualquer estrada, mesmo nas duras condições brasileiras. Essa tentativa de redenção foi um sucesso parcial. Embora tenha ajudado a melhorar a imagem do Gordini, não foi o suficiente para reverter completamente a má fama acumulada ao longo dos anos. No entanto, o recorde permaneceu como um marco importante na história do modelo, provando que, com ajustes, o carro poderia sim ser confiável e durável. Mas as novidades não pararam por aí. A Renault tinha mais cartas na manga, lançando versões mais acessíveis e econômicas para conquistar ainda mais consumidores. Versões mais econômicas e acessíveis. A recessão econômica dos anos 1960 fez com que a Renault adaptasse sua estratégia no Brasil. Foi nesse cenário que surgiram as versões mais econômicas do Gordini, como o famoso Teimoso.
Essa versão básica foi lançada para competir diretamente com os carros populares da época, incluindo o pé de boi da Volkswagen. O Teimoso oferecia o essencial para os motoristas, sem muitos luxos, mas com a confiabilidade que o público procurava em tempos de dificuldade econômica. A ideia era clara: um carro acessível para enfrentar a crise. Para reduzir os custos de produção e tornar o Gordini mais acessível, diversas simplificações foram feitas. A retirada de acabamentos cromados e itens de conforto, como estofamentos mais elaborados, fez parte da estratégia. O Teimoso era um carro funcional, sem os adornos que o tornavam mais caro, mas com a promessa de ser confiável e eficiente no dia a dia. Era uma solução prática para os motoristas que precisavam de um veículo acessível, mas que ainda queriam a marca Renault em suas garagens. Mesmo com essas simplificações, o Teimoso conseguiu manter uma boa aceitação no mercado. A Renault sabia que a chave para o sucesso naquele momento era oferecer um carro que atendesse às necessidades básicas, mas que também mantivesse a tradição de qualidade associada à marca. As versões econômicas e acessíveis do Gordini conseguiram garantir que o modelo continuasse relevante durante a recessão, mas o fim de uma era já se aproximava. A produção do Dauphine e suas variantes estava prestes a encerrar. O fim da produção e legado. Em 1968, após quase uma década de produção no Brasil, a Renault decidiu encerrar a fabricação do Renault Dauphine e suas versões, incluindo o Gordini. Ao todo, mais de 74 mil unidades foram produzidas no país, deixando uma marca significativa na história da indústria automotiva brasileira. Embora a produção tenha chegado ao fim, o Dauphine e o Gordini permaneceram vivos na memória dos entusiastas e colecionadores. Eles representavam uma era de inovação e adaptação, quando o mercado brasileiro estava em plena transformação. O legado do Renault Dauphine vai muito além de sua vida útil nas ruas. Ele foi um dos primeiros carros a oferecer inovações como motor traseiro e um design mais aerodinâmico, influenciando a forma como os carros compactos seriam desenvolvidos nas décadas seguintes. Além disso, o Dauphine foi pioneiro em abrir o mercado para parcerias internacionais, como a da Renault com a Willys-Overland. Isso mostrou que a indústria automotiva brasileira tinha potencial para crescer e se conectar com grandes players globais. Hoje, o Renault Dauphine é visto como um ícone nostálgico por muitos colecionadores e aficionados por carros antigos. Apesar de suas dificuldades no mercado, ele marcou uma geração e deixou um legado que ainda ressoa no imaginário popular. Sua influência pode ser sentida não apenas nos carros que o sucederam, mas também na própria história do automóvel no Brasil. Mas será que o público de hoje ainda consegue reconhecer essa importância? A história do Dauphine não termina aqui, e há muito mais a ser explorado. Depois de mergulhar nessa história fascinante, o que você acha? Será que o Renault Dauphine e o Gordini foram injustamente criticados, ou de fato, tinham seus méritos? O que podemos aprender com essa trajetória de altos e baixos? Talvez esteja na hora de repensar como enxergamos a evolução da indústria automotiva e até mesmo refletir sobre as escolhas que fazemos no dia a dia. Então, que tal aplicar esse conhecimento? Pense no impacto que as suas decisões podem ter a longo prazo. Aproveite para compartilhar suas experiências. Já dirigiu um Dauphine ou conhece alguém que tem história sobre ele? Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre carros clássicos e curiosidades automotivas. Ah, e se quiser contribuir para o crescimento do canal, não esqueça de clicar no botãozinho do Valeu. É uma maneira incrível de apoiar a criação de novos vídeos e nos ajudar a trazer ainda mais conteúdo exclusivo para você.